amigos, eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos trabalhando as orientações do irmão José sobre a psicografia de Carlos Macelli. Nós vamos trabalhar hoje o livro Irmão José. O capítulo se chama Adversários Gratuitos, que é o capítulo 28 desta obra. Deixa eu marcar aqui. Capítulo 28. Adversários gratuitos, ok? Pelo título, vocês já comecem a pensar se existem adversários, primeiro. Pensem se vocês têm adversários, que assim, existem adversários. Pensem se vocês têm adversários, em segundo plano. Terceiro, se vocês têm adversários, quais adversários mais lhes acometem? Quais adversários que mais lhes agridem? Quais adversários você mais se envolvem? E vamos ver a orientação que o irmão José traz para nós aqui, ok? Olha como que ele começa o texto para nós. Enquanto permaneceres acomodado, por te considerares fora de combate, quase ninguém há de se preocupar contigo. Olha que interessante. Então aqui ele está fazendo referência a um primeiro adversário, que é o adversário externo. Enquanto você não se envolve com a ação, com o trabalho, com a luta, com o acolhimento, com a reflexão, com a meditação, com a oração, enquanto você não se envolve com nada disso, você não perturba ninguém. Tá claro? Veja bem, enquanto permaneceres acomodado, enquanto a gente não se envolve com essas situações que nos tira da acomodação, quase ninguém há de se preocupar contigo. Por isso é que ninguém se envolve conosco quando a gente está quietinho lá no canto. Você não incomoda ninguém, não perturba ninguém, não fala de trabalho, não fala de caridade, não fala de acolhimento, não fala de desejar bem o próximo, nem faz referência ao próximo. Quando você não se envolve com ninguém, você não incomoda ninguém. E é isso que ele está colocando. Quase ninguém vai se preocupar contigo. Então, nós estamos fazendo referência aos adversários externos. Ok? Desde, porém, que tomes a decisão de te colocares em movimento, é natural que forças contrárias procurem fazer com que voltes à inatividade. Desde que você se envolva com alguma situação de trabalho, com algum movimento de luta, desde que você se envolva, é natural que forças contrárias procurem fazer com que voltes à inatividade. É muito interessante essa colocação do irmão José, porque quando ele fala voltar à inatividade, veja, nós temos um filósofo sul-coreano que ele fala sobre o valor da inatividade. Ele é um filósofo sul-coreano que chama Byung-Hun Chun. Byung-Hun, no livro dele, Byung-Hun, que é o primeiro e último nome dele, ele coloca para nós lá, ele fala sobre o valor da inatividade. Quando ele faz referência sobre o valor da inatividade, ele me lembra aquela colocação que a gente já fez há um tempo atrás, sobre o ócio criativo, que já não é um filósofo, mas o sociólogo Domênico De Masi, que desencarnou agora, tem 3 anos, o sociólogo Domênico De Masi também fala sobre o ócio criativo. Quando esse filósofo sul-coreano fala sobre o valor da inatividade, eles não estão dizendo sobre o valor da apatia, não estão falando sobre o valor da preguiça, do desânimo. Eles estão colocando uma inatividade ou uma ociosidade aonde a pessoa faz movimentos de reflexão. Mas o irmão José aqui, ele usa o termo inatividade
como aquele que não se coloca em atividade. Porque eu já citei para vocês o exemplo do Jorge Amado, quando as pessoas chegavam lá, encontravam Jorge Amado no jardim. E aí, Jorjão, trabalhando? Ele estava lá mexendo no jardim com a enxada. Ele falava assim, não, estou descansando. Num outro momento, quando ele estava lá sentado na rede, para lá, para cá. Aí perguntava assim, e aí, Jorjão, descansando? Ele falava assim, não, estou trabalhando. Ou seja, aquele momento que para nós ele está parado, para ele está trabalhando, que a mente não parava. Ele não parava, ele não se permitia parar. Tanto que nós temos a beleza do arcabouço das escritas dele, do arcabouço dele enquanto escritor. Imaginem vocês, o que Jorge Amado fazia, sem ainda ter saído nada de Domenico De Masi, sem ter saído nada, que é o sociólogo italiano, tá? Sem ter saído nada de Byung-Chul Han, sem ter saído nada dele que faz referência ao valor da inatividade, ele já fazia. Ele já usava o tempo dele, tá claro? Ou seja, ele não ficava envolvido com a inatividade como que está parado. Vou pegar aqui um outro exemplo para vocês. A pessoa hoje, vou pegar um exemplo simples, que esse é o que a gente está assistindo, combinado? Veja, hoje as pessoas estão ali na tela do celular, elas ficam em média, em consultas improdutivas, elas ficam, no Brasil, tá? Estou pegando exemplo do Brasil, elas ficam mais de 3 horas em consultas improdutivas. Eu não estou dizendo em relação àqueles que trabalham, que lutam, que selecionam, que precisam, não estou dizendo desses. Em tempo, é um dos países que mais perde tempo com as redes sociais. O Brasil, ele fica, em média, 3 horas e 29 minutos perdendo tempo. Aqueles que pesquisam, que trabalham, que selecionam, que escolhem, que aprofundam, que leem, esses estão fazendo um movimento diferente. Então, quando Byung-Han fala para nós sobre o poder da inatividade, ele está colocando o poder da inatividade onde a gente sai de um movimento de agitação e faz um outro movimento de reflexão. Quando Domenico De Masi faz esse movimento, sai da ociosidade, falando o valor do ócio criativo, sai da ociosidade improdutiva. Quero lembrar para vocês aqui uma outra colocação, que é um historiador, que vai falar para nós sobre o livro 21 lições para o século XXI, quando ele vai falar da meditação. Yuval Noah Harari. Yuval Harari, ele fala para a gente do valor da meditação. E ele fala do tempo que ele se dedica à meditação diariamente. O tempo que ele se dedica à meditação faz com que ele se envolva de tal maneira com as tarefas, com as atividades, com as questões que ele cria e faz isso virar projeto lá na frente, que ele não se permite a inatividade. Olha que interessante, porque eu estou trazendo para vocês uma visão que amplia o que o irmão José está trazendo para nós, porque o irmão José está colocando o valor da inatividade como aquele que alimenta a apatia. Eu estou trazendo para vocês aquela inatividade onde a pessoa sai da apatia e faz um outro movimento de crescimento, de autovalorização, de autoconhecimento. Ok? E aí ele diz assim: quanto mais avançares na senda, mais haverás de incomodar aqueles que com teu esforço ameaces deixar para trás, estirados no vale do desalento em que se comprazem. Quanto mais
a gente lutar para avançar, a gente lutar para melhorar, lutar para crescer, lutar para sair daquele posicionamento que nós estamos, quanto mais a gente vai ter adversários que nos convocam a sair do movimento de ação. Mais teremos esses adversários. Então, olha só, quanto mais avançares na senda, mais haverás de incomodar. Então, tem pessoas que vão chegar, vocês já devem ter escutado isso, pessoas que falam assim, depois que você abraçou essa doutrina espírita, você viu o tanto que os problemas apareceram? Você viu o tanto que as coisas agravaram? Você viu o seu relacionamento familiar? Viram? Ou seja, aí outros que vêm começam a dizer que é só porque você abraçou. Não é não, gente. Eu estou dando um exemplo aqui porque nós estamos falando, na maioria daqueles que nos escutam, esses que nos escutam, a maioria são espíritas. Mas imaginem vocês, aqueles que estão envolvidos com outras religiões, enquanto ele vai lá, ora e vai embora para casa, ele vai lá, reza, vai embora para casa, ele não se envolve com atividade nenhuma, ele também não incomoda ninguém. A hora que ele começar a fazer na igreja católica, na igreja protestante, a hora que ele começar a fazer algum trabalho que o tira da apatia, não é dentro da doutrina espírita. Qualquer pessoa que sai da apatia e começa a fazer algo em favor de terceiros e, consequentemente, está fazendo em favor de si, ele receberá o desconforto daqueles que querem tirá-lo do caminho. Isso é para todos. Senão fica parecendo que só acontece no movimento espírita. Não é só no movimento espírita, não. Olha aqui, quanto mais avançares na caminhada, mais haverás de incomodar aqueles que com teu esforço ameaces deixar para trás. Porque quando você começa a lutar, tem gente que vai ficando na retaguarda, o que não tem problema. Não tem problema. E não quer dizer que se a gente está trabalhando, estamos melhores do que o outro. É diferente. Nós não estamos necessariamente melhores, mas estamos lúcidos da mudança que a gente precisa fazer naquele momento. E é só isso. Mas e o outro? Não importa, cada um no seu momento. Isso não importa, tá claro? Porque senão a gente passa a achar que porque a gente faz uma tarefa a mais, a gente está melhor do que terceiros. Vamos parar com isso. Está todo mundo no mesmo barco, com as mesmas dificuldades, tá claro? Está todo mundo na mesma condição. Entre nós aqui na Terra, não existe almas que estão se diferenciando da gente. Aquelas que se diferenciam da gente, se diferenciam com tal nobreza que a gente nem tem acesso a elas. Aqui, o Chico esteve conosco aqui, pertinho da gente. A maioria de nós não tivemos acesso a ele. Muitos de nós temos acesso às escutas e às escritas e às psicografias. E olha, não conseguimos fazer 10% daquilo que ele psicografou para nós. Nelson Mandela esteve conosco aqui. Está claro? A irmã Dulce esteve conosco. Má Teresa esteve conosco. E nem por isso a gente conseguiu entender. Então, quem se diferencia? Acabamos de ver o deslocamento do Papa Francisco de retorno ao plano espiritual. Esteve conosco aqui. Quantas informações, quantas mensagens saudáveis ele deixou e nem por isso a gente está se envolvendo. Se a gente der conta de fazer alguma coisa, já está melhor, porque nós saímos da apatia. Mas não vamos nos iludir, em achar que por fazer um pouco mais a gente está melhor do que o nosso irmão, do que a irmã, o pai, a mãe, o amigo, o marido, a esposa. Não estamos, gente. A gente faz uma coisinha aqui, outra ali, mas no geral a gente ainda não está dando conta de fazer com que isso vire uma rotina no nosso dia a dia. Ok? Olha, até porque eu quero pegar aqui uma perguntinha do Livro dos Espíritos, que eu deixei separado aqui para nós. Quando a gente se envolve em fazer o bem? Olha a pergunta 468. A gente sempre, quando pega um texto, a gente prefere sempre, para alicerçar as colocações que a gente está fazendo, no que diz respeito a destrinchar a fala do irmão José, para mais fácil ficar para o nosso entendimento,
uma referência evangélico-doutrinária. Se pudermos ter as duas, melhor ainda. Mas olha, dentro da referência doutrinária, olha a pergunta de número 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Veja, olha a colocação que ele faz. Aqueles espíritos que vão insistindo para nós nos envolvermos com situações negativas, eles vão insistindo, vão induzindo, vão intuindo, eles vão nos impedindo de se envolver com o trabalho, da gente se envolver com a luta, de nos envolvermos com as relações, eles vão nos impedindo. E a gente vai insistindo no bem, na reflexão, na inatividade proveitosa e não na inatividade paralisante, porque o que o irmão José coloca é para sairmos da inatividade paralisante. À medida que eles insistem e a gente não aceita essas induções, a gente não aceita, eles se afastam. Olha aqui, a influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal, procuram nos arrastar. Pode o homem se eximir dessa influência? Nós podemos sair dessa influência? Olha a resposta que os espíritos trazem para nós. Pode, visto que... Desculpem, peraí, que não é essa não. Isso mesmo. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Se a influência dele não for por nós atendida, eles podem se afastar? Há uma influência, eles renunciam a essa tentativa? Olha o que ele diz. O que você queria que eles fizessem? Quando não conseguem nada, abandonam o campo. Quando eles insistem e não conseguem nada, não conseguem desviar a gente do caminho, não conseguem tirar a gente da rota, não conseguem mudar a nossa perspectiva. Veja, todos nós, gente, todos nós ainda temos pensamento positivo e pensamento negativo. Invariavelmente. Tanto que lá no Velho Testamento, Jeremias, no capítulo 4 da Bíblia, séculos antes de Jesus, no versículo 14, ele coloca para nós assim: até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Se Jeremias falava isso antes de Jesus, 2000 anos da vinda de Jesus, até hoje o pensamento negativo nos acomete. Até hoje o pensamento negativo nos perturba. Até hoje o pensamento negativo nos abriga. Ele que nos abriga. Consequentemente, ação e reação, nós o abrigamos. Mas se, com a nossa vontade, com a nossa perspectiva, com o nosso desejo, a gente repele esses pensamentos negativos e essas induções que vêm de determinadas entidades, o que ele pergunta? Esses espíritos se afastam da gente? O que você queria que eles fizessem? Quando não conseguem nada, abandonam o campo de ação. Se eles não conseguem nada comigo, eles se afastam. Mas eles se afastam definitivamente? Definitivamente? Atenção, olha a resposta. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato tocaia o rato. Eles ficam aguardando o momento adequado, aguardando. Às vezes a gente passa 1 mês, 2, 6, 8, 2 anos num período teórico de tranquilidade. Quando aparece uma situação que agride o nosso estado íntimo, que atormenta o nosso estado íntimo, e nós entramos num perfil vulcânico que a gente achou que já estava inexistente, a gente descobre que não estava inexistente, estava simplesmente adormecido. E aí ele se aproxima, como o gato tocaia o rato. Repetindo, renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? O que você queria que eles fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício,
como o gato tocaia o rato. Ok? Apenas para ilustrar essa colocação do irmão José. E ele continua dizendo para nós, e no intuito de te impedir o progresso, olha o que a gente acabou de observar aqui na colocação dos Espíritos, e olha a continuidade do parágrafo. E no intuito de te impedir o progresso, muitos deles vão investir contra ti, sem medir consequências em suas atitudes. Muitos vão investir sem medir as consequências. Para eles, tanto faz. Desde que eles utilizem todas as forças para te tirar da estrada, te tirar do caminho, te tirar do bom projeto. Gente, eu não estou dizendo que nós vamos sair daqui da Terra angelizados, não é isso, não. Mas é necessário que nós saiamos daqui melhores do que quando a gente chegou. Termos essa consciência para a gente basta. Sairmos daqui melhor que o que a gente chegou. Melhor quanto? Entenda que se nós colocarmos em prática o que a gente está estudando, já sairemos melhores. Já sairemos. Porque na condição que nós estamos, tudo que a gente está escutando, que a gente consegue discernir o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, o que deve e o que não deve, o que pode e o que não pode, tudo que a gente está dando conta de discernir, se a gente discernir para o bem, a gente já sai melhor da Terra. Porque a chance de nós termos recebido tudo isso no passado, ela é enorme. Até pela facilidade com que a gente tem de entender, de estudar, de assimilar, mas não necessariamente de praticar. Porque entender, estudar e assimilar, a gente já fez lá atrás. Quem fala isso para nós é o Inácio Ferreira. Nas suas obras, ele coloca também na psicografia de Carlos Bacelli, ele coloca para nós que a maioria de nós espíritas somos egressos da igreja. Ou seja, conhecimento a gente tem de sobra. Nos envolvemos com conhecimento avantajado, por isso a facilidade. Hoje está inserida no nosso meio. Está claro? Então, se nós fizermos aquilo que a gente precisa fazer, está ótimo, gente. Pelo que nós estamos dando conta, já está ótimo. A gente já sai da inatividade paralisante que ele propôs no parágrafo aqui atrás. Ok? Então, existe um intuito de impedir o nosso progresso. E vão investir com todas as suas forças. Olha o que ele diz. São os adversários gratuitos de teu trabalho e idealismo. Adversários gratuitos de teu trabalho e idealismo, cuja antipatia sistemática por tudo quanto fazes e representas, nem sempre consegues entender. Cuja antipatia sistemática por tudo aquilo que a gente faz, antipatia sistemática, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Hoje eles não conseguem entender. Por isso é que aparece, às vezes, um mal-estar dentro de casa, quando você resolve abraçar a doutrina. Quando você resolve fazer, sabe esses trabalhos que a igreja protestante costuma fazer, de recolher doações e levar para o Vale do Mucuri, levar para o norte de Minas, para o Vale do Jequitinhonha, tá claro? Para essas regiões secas, muitos que estão envolvidos nessas tarefas acabam provocando mal-estar em casa, porque eles ainda não conseguem entender essa profundidade. Aqueles movimentos que o próprio movimento espírita faz, de visitar os lares e abrir o culto no lar, de visitar presídios e fazer palestras, de visitar instituições de idosos, abrigos, comunidades que antes a gente tinha o nome de favelas. Esse movimento, quando a pessoa se disponibiliza a fazer, incomoda aqueles que estão em casa na apatia inativa que o irmão José coloca para nós. Como eles ainda não entenderam o sentido
não é para nós nos perdermos no entendimento do outro, é para nós atendermos de conformidade com o nosso. Para fechar esse capítulo, eu quero lembrar uma passagem de Evangelho que está em Paulo, quando ele escreve para Efésios. No capítulo 5, no versículo 15, ele coloca para nós assim: vede prudentemente como andais. Olha, veja aonde você caminha, aonde você pisa, quem que está do seu lado, vede. Se nós pegarmos no exemplo atual, olha que nós estamos em 2025, se pegarmos no exemplo atual, nós estamos lotados de internautas nas nossas relações e não temos amigos. Não temos amigos. Nós estamos lotados de conversas improdutivas nas nossas relações, mas não temos uma pessoa que nos escuta e nos acolhe. Mas estamos cheios de pessoas, e ali nas redes, e clicando, mas não temos pessoas que troquem conosco o olhar presencial, o abraço fraterno, a escuta acolhedora, um ombro amigo. Não temos, mas estamos com uma rede cheia de internautas. Vede prudentemente como andais, que é a orientação que Paulo coloca para nós. Ou seja, voltando ao título, adversários gratuitos. Se o adversário gratuito existe numa relação social, ele muitas vezes encontra ressonância com o nosso estado íntimo quando a gente não consegue atender às demandas necessárias de crescimento. E aí, abraçamos, a gente volta à inatividade preguiçosa, à inatividade apática, à inatividade paralisante, e não aquele movimento que coloca para nós Domênico De Masi, no ócio criativo, que coloca para nós Byung-Hun no filósofo sul-coreano, quando ele vai falar a respeito do valor da inatividade. E o Yuval Harari, quando fala do poder da meditação, em 21 lições para o século XXI. Veja, não atendamos à inatividade, não atendamos à apatia. É isso aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até breve.